Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas, 14h10 na verdade, e a gente está aí para mais uma aula, a aula número 42, onde a gente vai falar sobre cálculo de potência, a gente vai falar sobre sinal da rede, e é um assunto que eu poderia fazer 30 aulas durante o ano sobre o cálculo de potência, porque tem muita coisa a ser dito sobre o cálculo de potência e é algo muito importante na nossa rede FTTH. É algo extremamente importante na nossa rede FTTH e a gente vai discutir no meio dessa aula aqui de hoje, a gente vai discutir o porquê que é tão importante. Poxa, por que eu preciso saber o nível de sinal? O que tem de tão importante no nível de sinal? Ah, eu nunca fiz o cálculo de potência e a minha rede está funcionando. Esse tipo de coisa que a gente vai conversar nessa aula aqui. Bom, essa aula aqui eu já estou adiantando também que ela vai ser um pouquinho maior do que as outras. Geralmente a gente faz uma aula de 1 hora e meia, mas o assunto hoje é um pouquinho mais pesado, então eu acredito que a gente vai ter pelo menos 2 horas de aula, porque nós vamos fazer o cálculo de potência de uma rede balanceada e depois eu vou te ensinar a fazer o cálculo de potência de uma rede desbalanceada. Então a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo que o normal para conseguir passar todo esse conteúdo para você. Bom, vamos lá então, sem muita enrolação, a gente tem bastante conteúdo para passar aqui e o início dessa aula eu precisava primeiro explicar para você qual é a importância de 1 dB, quanto vale 1 dB, quanto de sinal é 1 dB, a gente precisa ter essa clareza de quanto importante é cada dB que nós temos na nossa rede. Por que isso? Porque se uma rede ela foi projetada para ter um sinal de menos 20 dBm, por exemplo, eu não posso aceitar que ela tenha um sinal de menos 22, porque o projeto fez o cálculo, fez aquela previsão, o projetista fez isso, e ele disse que o pior sinal que aquela rede poderia ter é de menos 20. E aí a equipe foi lá, construiu a rede, deu menos 22, um técnico que talvez não conhecia muito bem sobre dB e dBm, disse que estava tudo certo e que ia funcionar muito bem assim. Bom, olha só. 2 dB, eu dei um exemplo aqui de 2 dB e eu quero te explicar quanto vale 1 dB. Poxa, por que a gente só pode perder 1 dB entre a caixa CTO e a casa do cliente? Por que o projeto, quando diz que tem menos 20 dBm, a rede de fato tem que ter menos 20 dBm e não menos 21, não menos 22 ou não menos 23? Bom, informação importante. O dB ele é um número que é um pouquinho difícil da gente compreender assim rapidamente, porque não é um número que a gente está acostumado a fazer contas no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, por exemplo, se eu tiver o valor de 2 e eu quiser saber o dobro de 2, a gente sabe que é 4. Se eu tenho o número 6 e a gente quer... Número 6 não, esse não é um exemplo bom. Se eu tenho o número 4 e eu quero saber a metade do número 4, é 2. Se eu tenho o número 10 e eu quero saber a metade do número 10, é 5. Essa matemática a gente está acostumado. Então a gente consegue entender a diferença, o tamanho, quanto vale isso. Agora, no dB a coisa é diferente, porque é um número que envolve um expoente, e aí quando tem essa multiplicação do número com um expoente, a gente acaba tendo uma escala muito maior. Por isso que 1 dB é uma coisa pesada, 2 dBs é muito, 3 dBs é muito, muito mesmo. Então, quando a gente tem essa diferença de sinal da rede, e a gente está aceitando muitas vezes por não conhecer, a gente está tendo um problema aí. Bom, vamos lá. Quanto vale então 1 dB? Vamos começar com esse raciocínio. Para explicar quanto vale 1 dB, primeiro eu quero te explicar sobre essa unidade que está na tela aqui para você, de 1 miliwatt. 1 miliwatt, 2 miliwatts, 4 miliwatts, enfim. Eu quero primeiro que você preste atenção nessa parte de baixo aqui do slide. Bom, o miliwatt, ao contrário do dB, ele é uma unidade que nós podemos calcular facilmente, entender o tamanho disso facilmente. É como se fosse 1 metro, 2 metros, 3 metros, a gente sabe quanto é. Se eu tenho uma potência de 1 miliwatt e eu quero o dobro dessa potência, eu sei que o dobro de 1 miliwatt são 2 miliwatts. Se eu tenho 2 miliwatts e eu quero o dobro, são 4. Se eu tenho 4, quero o dobro, são 8. E assim a gente vai crescendo aqui para o lado direito dessa tela. Se eu quero saber a metade de uma determinada potência em miliwatt, é só eu dividir por 2. Então, a metade de 1 miliwatt é 500 microwatts. A metade de 500 microwatts é 250 microwatts. Aí a gente vai andando nessa escadinha aqui para o lado esquerdo.
Convertendo isso para dB, olha só a diferença que a gente tem. 1 miliwatt, que é a nossa potência de referência, que é o nosso ponto de partida desse raciocínio, é o que equivale a 0 dBm. 1 miliwatt é 0 dBm. Então, quando a gente fala de uma potência de 0 dBm, 0 dBm não é ausência de sinal, apesar de ter um número zero. Significa que tem uma potência aí de 1 miliwatt. Esse é o ponto de partida. O dobro de 1 miliwatt, a gente viu que é 2 miliwatts. Mas o dobro de zero é 3. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um sinal de zero e agora eu tenho um sinal de mais 3, significa que eu tenho o dobro de potência. Se eu tenho um sinal de mais 3 e eu quero saber o dobro, é mais 6. Mas atenção, aqui é apenas uma coincidência. Se eu tenho mais 6 e agora eu quero o dobro de sinal, é mais 9. Ou seja, cada vez que eu estou dobrando o meu nível de sinal, falando em dB, eu estou acrescentando 3 dBs. E o mesmo vale no outro sentido aqui da nossa escadinha. Se eu tenho, de novo, nosso sinal de 0 dBm e eu quero saber a metade, ou teve uma atenuação na minha rede de 3 dB, significa que eu vou perder 3 dB, significa que eu perdi a metade do nível de sinal. Se eu tenho menos 3 e o meu sinal virou menos 6 por algum motivo, significa que eu perdi a metade do meu nível de sinal. Ou seja, o que tem que ter em nossa mente nesse momento? Que falando em dB, a diferença de 3 representa o dobro ou a metade do nível de sinal. Se o projetista disse que a sua rede tem que ter o sinal de menos 17 dBm e na prática a sua rede teve o sinal de menos 20, significa que a sua rede está com a metade do nível de sinal que deveria ter. Se o cliente quer para ter um sinal de menos 21, de repente o sinal dele está com menos 24, significa que está chegando a metade de potência lá na casa do cliente. Então, por isso que é muito importante a gente brigar por cada dB da nossa rede, porque 3 dBs pode ser a metade ou pode ser o dobro. Legal? Bom, como que a gente faz o cálculo? Então, vamos começar a falar do nosso cálculo aqui, porque essa aula, galera, vai ser um pouquinho maior do que geralmente é, tá? Bom, para fazer o cálculo, muitas vezes o pessoal pula na internet, procura uma fórmula e tenta aproveitar essa fórmula para fazer o cálculo de potência. Eu já fiz muito isso. Quando eu comecei a estudar sobre FTTH, os primeiros cursos que eu fiz sobre fibra ótica e FTTH, que foram lá em 2010, 2011, de cara vinha uma fórmula desse tamanho e aí a gente passava um tempão para fazer a conta. A gente tinha que se preocupar muito mais em entender a fórmula do que como fazer a conta. Só que tem uma forma muito simples de fazer isso e é o que eu comecei a fazer quando eu comecei a ensinar pessoas sobre fibra ótica, ensinar pessoas sobre o FTTH. Que é primeiro explicar a lógica do cálculo de potência. Esquece fórmula agora. Pega essa nossa lógica que é mais fácil para você entender. Então olha só, o que está aparecendo aí para você? A lógica do cálculo de potência nada mais é do que eu ter uma potência sendo transmitida, está aqui o meu TX de transmissor, esse sinal vai percorrer por um determinado caminho até chegar no receptor, o meu RX. Pensa como se fosse a OLT aqui e a ONU lá na outra ponta como RX. À medida que esse sinal ele vai percorrendo um determinado caminho, ele vai ter barreiras, ele vai passar por obstáculos e esses obstáculos são aqueles elementos que causam atenuação na nossa rede. Por exemplo, fusão, conector, splitter, a distância da fibra ótica, tudo isso vai causar um atrito, vai causar uma dificuldade para o sinal se propagar. E essas são as atenuações da nossa rede. Então, na prática, o sinal é enviado, a gente vai perdendo certa parte de sinal à medida que tem as barreiras, que podem ser barreiras previsíveis, que é o que a gente usa no cálculo de potência, como o splitter, a fusão, o conector, a gente sabe quanto vai perder cada uma delas, mas também pode ser algum problema. Então, no cálculo de potência, você vai saber o quanto você vai perder nas barreiras. E se na prática você perdeu mais do que isso, significa que tem algum problema aí, algo que não foi previsto. Então, a grande fórmula mágica de fazer o cálculo de potência é o sinal, né, ele é igual à potência de transmissão menos
as atenuações. Para quem gosta de fórmula, eu criei uma super fórmula aqui difícil de decorar, que é o PRX, que seria a potência de recepção de RX, é igual à potência de transmissão, ou seja, o quanto meu equipamento está transmitindo, qual é a potência que ele está transmitindo, menos a atenuação da nossa rede, que eu botei aqui como ATO, atenuação óptica da nossa rede. Fazendo uma continha, é como se eu tivesse o seguinte, é como se eu tivesse um laser, um SFP de uma porta PON transmitindo a mais 5 dBm, como um exemplo. É como se a minha rede estivesse atenuando 25 dB, e aí a conta seria os mais 5 menos 25 igual a menos 20 dBm. Simples, fácil assim. Potência de transmissão menos atenuação igual ao nosso nível de sinal. Outro exemplo, potência de transmissão de mais 7 dBm, 25 dB de atenuação e o nosso resultado seria mais 7 menos 25, menos 18 dBm. Olha só que interessante essa parte aqui, ó. O que mudou? A atenuação nesses dois exemplos que eu coloquei aqui é de 25 dB da rede. Só que a potência de transmissão do primeiro exemplo é de mais 5 e do segundo é mais 7. Tem 2 dB de diferença. E esses 2 dB de diferença, isso vai causar uma diferença lá no final, lá na ponta. A gente tem menos 20 e menos 18 no segundo exemplo. Então, fica aqui uma dica. Não adianta você fazer o cálculo de potência da sua rede sem ter certeza de qual é a potência de transmissão do laser, porque se o laser mandar mais 5 ou se o laser mandar mais 7, vai mudar totalmente o cálculo de potência. Precisa saber para ter certeza disso. O terceiro exemplo aqui, ele segue a mesma linha, como se fosse um laser de mais 7, uma atenuação da rede de 27 dB, como se a gente tivesse mais splitters, mais alguma coisa assim, e o resultado disso seria um sinal de menos 20 dB. Moral da história, o cálculo de potência serve para a gente saber qual é a potência de transmissão que nós estamos enviando, o quanto nós vamos perder na nossa rede, que é essa linha aqui em declive, o quanto nós estamos perdendo, e aí sim, o quanto de luz vai chegar lá na outra ponta. Nesse exemplo, está saindo mais 5, está perdendo 10, então vai chegar menos 5 dB. Simples assim. Bom, assim nós calculamos o quanto a gente vai perder de nível de sinal. Mas aí tem uma outra coisinha que a gente tem que cuidar também na nossa rede, que é o quanto os equipamentos podem enviar de sinal, porque tem isso também, e o quanto eles podem receber de sinal. Isso a gente chama de sensibilidade máxima e mínima, ou de potência de transmissão e sensibilidade máxima, que é justamente os pontos de referência que a gente pode usar na nossa conta. Deixa eu tentar explicar de um jeito menos enrolado. Atualmente, o cenário mais comum que nós temos nas redes FTTH é utilizar um laser classe C+, na OLT, ou seja, aquele laser está enviando o sinal para a nossa rede, enviando o sinal para os nossos clientes, um laser C+, da classe C+, e lá na casa do cliente as ONUs B+. A grande maioria das ONUs que são utilizadas, em especial essas de 129, 139, 149, 159 reais, elas são ONUs com laser B+, da classe B+. Então, imagina que nós temos C+, na OLT e nós temos B+, na ONU, como está aparecendo na tela aí para você. Se nós temos um laser C+, na OLT, isso significa que a nossa OLT, esse laser, ele pode transmitir, segundo as normas, segundo o ITU, as referências do ITU, pode transmitir uma potência de mais 3 a mais 7 dBm. Ou seja, é normal ter essa diferença de mais 3 até mais 7 dBm. Por isso que a gente precisa saber qual é a potência de transmissão do nosso laser. A gente precisa aferir isso, porque pode ter essa grande variação. Se a nossa ONU ela é uma ONU da classe B+, isso significa que o pior sinal que ela pode receber é de menos 27 dBm. Ou seja, se ela receber menos 20, 21, 22, menos 23 dBm, está dentro daquilo que é permitido que ela receba para funcionar. Agora, se ela receber menos 28, menos 29, menos 30, menos 32, opa, pode ser que ela não funcione.
porque está fora daquilo que foi estipulado para ela. O fabricante, quando desenvolveu lá o equipamento, os fabricantes de laser, quando desenvolveram os lasers, eles seguiram a recomendação que funcione até menos 27. E a partir daí, se o sinal na casa do cliente está pior do que menos 27, é por sua conta em risco, porque o fabricante não tem nenhuma obrigação que funcione. Ah, Machado, mas na minha rede tem cliente com menos 32 e funciona. Legal, mas por quanto tempo vai funcionar? Não deveria ser menos 27, menos 26, menos 25? Por que está menos 32? Porque a rede é assim, você fez a conta, ou porque tem algum problema, você não achou onde está o problema e simplesmente está funcionando? Bom, tem um outro cenário aqui que eu trouxe também. Um outro cenário não, faz parte desse cenário ainda, que é o seguinte. Essa transmissão que está aparecendo na tela aqui para você, ele é sentido OLT-ONU. Mas a transmissão ela acontece nos dois sentidos, então a nossa ONU ela também manda informações para a OLT. Também existe uma potência de transmissão que sai da nossa ONU e que vai para a OLT. Então nós também temos que estar atentos a essa diferença. Então, nesse mesmo cenário aqui, onde a nossa OLT é C+, e a nossa ONU é B+, a nossa ONU, por ser B+, a potência de transmissão que ela pode enviar para a OLT, ela pode variar de 0,5 dB positivo a mais 5 dBm positivo. 0,5 a mais 5 dBm. Significa que qualquer coisa no meio disso, tá ok. E pode ser mais 1, mais 1,5, mais 2, mais 2,5. Muda conforme cada ONU, conforme a qualidade do laser da ONU, conforme a qualidade do fabricante, se é uma ONU de baixo custo ou se é uma ONU mais porrudinha, uma ONU mais completa, que tem um pouquinho mais de qualidade no seu hardware, nos seus componentes eletrônicos. Então existe essa variação de menos 5 a mais 5 e quando o laser da OLT for um laser C+, o sinal que esse laser pode receber das ONUs é de menos 32 dBm. Então olha só que interessante. O pior sinal que o cliente com uma ONU B+, pode receber é de menos 27 dBm. O pior sinal que uma OLT, uma porta-ponto OLT com laser C+, pode receber é de menos 32 dBm. Ou seja, o laser da OLT ele tem uma capacidade de conseguir interpretar sinais mais baixos do que os lasers da ONU. Sabe por quê? Porque o laser da OLT, a qualidade dele é melhor. O laser da OLT vale 300, 400, 500, 600 reais um laser da OLT. A ONU, que tem um laser integrado, vale 129, 139, 149 reais. Então, o laser da OLT ele consegue ter uma sensibilidade melhor. Claro que agora a gente está falando de classes diferentes. Eu estou usando aqui no exemplo um C+, na OLT e um B+, na ONU. Aqui, nessa mesma tela, eu consigo explicar uma outra coisa que muitas vezes o pessoal não entende, que é por que o nível de sinal de um cliente, por exemplo, é de menos 21 e o nível de sinal que a OLT recebe desse cliente é de menos 24, menos 25, menos 26. Por que existe essa diferença? Eu não sei se você já passou por essa dúvida, se alguém perguntou para você ou se você sabe a resposta disso, mas essa diferença existe justamente por isso que está na tela aqui para você. Porque a potência de transmissão do laser da OLT geralmente é mais forte do que a potência de transmissão do laser da ONU. Se eu tenho uma OLT que transmite a mais 4 dBm e eu tenho uma ONU que transmite a mais 1 dBm, a gente tem 3 dBm de diferença de potência de transmissão aí. A rede ela atenua praticamente a mesma coisa. Ou seja, vai ter uma diferença de 3 dB entre o sinal que chega no cliente e o sinal que chega na OLT de volta desse cliente. Está aí a resposta. E de quebra você já sabe também quanto que é 3 dB. É simplesmente a metade da intensidade do sinal. Bom, vamos entrar em outro exemplo aqui seguindo a mesma linha, que é utilizando lasers de classes diferentes, porque a grande maioria das redes hoje em dia, o laser da OLT ele é C+, e o laser da ONU é B+. Porém, nos últimos anos vem aparecendo alguma classe diferente aí, que é o C++. Bom, o laser de classe C++, ele tem uma potência de transmissão superior do que o laser classe C+. O C++, ele pode enviar potência
de mais 5 até mais 10 dBm. Ele pode ter essa variação de 5 dB na potência de transmissão, de mais 5 a mais 10. Se a ONU, que fica lá na casa do cliente, ela continuar sendo classe B+, o pior sinal que pode chegar lá continua sendo de menos 27 dBm, ou seja, não interessa o quanto a mais nós estamos enviando de potência de sinal, a ONU sendo a mesma classe, o sinal que chega lá, o limite dele continua sendo menos 27. Qual é a vantagem de a gente usar um laser tão forte na nossa rede quanto um laser C++? A grande vantagem e o porquê que deveria ser o motivo da utilização é que a gente consegue splitar mais a nossa rede, dividir mais sinal pela nossa rede. Por que eu falei a vantagem que deveria ser? Porque muitos provedores, por não ter a rede bem projetadinha, por ter um nível de sinal ruim, acaba colocando o laser mais forte para compensar. Ao invés de resolver o problema, o cara vai lá e bota um laser mais forte para esconder o problema, para esconder a sujeira debaixo do tapete. Então, o laser C++ ele é uma boa alternativa quando a gente vai dividir mais o sinal da nossa rede, mas ele não deve ser utilizado para a gente mascarar problemas na nossa rede FTTH. Inclusive, se você vai fazer uma rede para 128 clientes, o laser C++ já é suficiente, você consegue ter um excelente nível de sinal e você consegue ter margem de segurança do sinal ainda por cima. Não precisa nem ser o C++, isso indiferente se é balanceado ou se é o desbalanceado. Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, se nós temos o C++ na OLT e o B+, na ONU, o laser B+, da ONU, ele continua tendo a capacidade de enviar de mais 0,5 dB a mais 5 dBm. Ou seja, ele continua tendo a mesma potência de transmissão. Porém, a sensibilidade do laser C++ lá da OLT também foi melhorado. O laser C+, ele suportava sinal de até menos 32 dBm. E o laser C++ ele suporta até menos 35 dBm. Ou seja, ele pode ter a metade do sinal que tinha o laser C++, que a OLT ela vai conseguir interpretar o nível de sinal. Bom, eu passei essa explicação para você aqui da lógica, de como funciona a potência e a sensibilidade, e aí você pegou já a moral de como que a gente faz o cálculo de potência, mas a gente não fez ainda ele na prática, que é o que a gente vai fazer agora a partir desse momento. A prática do cálculo de potência eu vou fazer aqui dos dois tipos de rede. Então, primeiro a gente vai discutir sobre a rede balanceada e depois a gente vai fazer o cálculo de potência da rede desbalanceada. Para a gente fazer o cálculo, eu quero combinar esse cenário aqui com você. Está aparecendo aí um cenário para você na tela, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma OLT, eu tenho 10 km de fibra dessa OLT até chegar no ponto onde eu estou calculando, ou nesse caso, o final da rede, como é uma rede balanceada, eu vou pegar o sinal lá da última caixa. Então eu tenho 10 km, e nesses 10 km, aqui na minha topologia, eu tenho conectores, eu tenho fusões, eu tenho splitters, tenho mais fusões aqui. Enfim, eu tenho o kit completo, aí, digamos, eu tenho todos os componentes da rede FTTH que eu vou utilizar para fazer o nosso cálculo de potência, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira parte do nosso cálculo de potência? A primeira parte, obviamente, é conhecer o que a gente vai fazer o cálculo de potência. Eu vou fazer o cálculo de potência de uma rede com 10 km, splitter de 1 para 8, 1 para 8, e eu tenho essa topologia aqui. Beleza. Depois que eu tenho a topologia, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir a sua conta aí em 3 etapas, vai ficar muito mais fácil se você fizer isso. E na primeira etapa você vai descobrir qual é a potência de transmissão da porta PON que você quer descobrir o sinal, que você vai construir o projeto, que você vai construir a rede, ou que você vai ativar a rede. Descobri que a minha potência é de mais 5 dBm. Legal. Segunda etapa, agora a gente precisa somar todas essas barreiras que tem na minha topologia. O que são as barreiras? São aqueles eventos onde nós vamos perder sinal. Conector, fusão, splitter, tudo, distância, são os elementos que a gente vai perder sinal. Que nesse caso aqui são os seguintes. Eu tenho primeiro 10 km de distância. Legal. Então, o primeiro elemento que eu vou somar aqui
vai ser os meus 10 km de distância vezes a atenuação da fibra ótica em 1490 nanômetros por quilômetro. Parênteses. Os valores que você vai utilizar, existem valores que são referência no mercado de atenuação. Depois que dessa aula concluir, eu sempre gosto de botar o material que eu vou compartilhar depois da aula, porque aí você presta atenção na aula e depois você faz o download do material. Mas aqui embaixo desse vídeo depois vai estar alguns links, algumas planilhas, tudo que eu usar nessa aula aqui você pode fazer o download para consultar depois. Eu gostaria que nesse primeiro momento você focasse na moral, na lógica de como funciona e depois você volta aqui e faz um download do material. Então, os valores de referência que eu vou utilizar aqui são os valores que nós utilizamos aqui na Fiber School e que são os valores mais utilizados por projetistas, por fabricantes e tudo mais. Tem uma colinha, tá? Uma tabelinha onde diz o valor de splitter, de fusão, e eu vou mostrar isso para você à medida que a gente vai discutindo aqui. Então, para o cálculo de potência, eu vou usar aqui o valor de 0,25 dB por quilômetro em 1490 na fibra ótica. Então, se eu tenho 10 km que atenua 0,25 dB por quilômetro, eu tenho 2 dB e meio em atenuação por distância. É uma atenuação natural, sem nenhum tipo de problema. Bom, próximo elemento que eu vou somar aqui são os conectores. E agora, eu não vou somar todos os conectores da rede, eu vou somar os conectores por onde o nível de sinal vai passar. Ou seja, por onde eu vou ter barreiras e por onde eu vou perder uma certa intensidade de sinal. Então imagina o seguinte, eu tenho um conector no OLT, eu tenho um conector no meu DIO, depois eu não tenho mais conectores no meu splitter de primeiro nível e eu tenho lá mais 2 conectores na CTO onde eu vou aferir o meu sinal, que é um conector da própria CTO e mais um conector com o meu Power Meter. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 conectores. Se aí na sua rede você usa CTO, vai usar uma CTO que tem conector na entrada do splitter, você vai botar mais um conectorzinho aqui, você vai acrescentando conforme a sua rede. Aqui no meu cenário, eu estou considerando 4 conectores por onde o sinal vai passar. Cada conexão, ou seja, a junção de 2 conectores, ela vai atenuar no máximo, no pior caso, 0,5 dB. Ou seja, eu tenho 4 pontos de conexão aqui, eu vou atenuar 4 vezes 0,5, eu vou atenuar 2 dB em conexões. Agora eu vou somar as fusões, que são essas bolinhas aqui. Numa rede balanceada, a conta é muito mais fácil de fazer, por isso eu comecei com a balanceada. Então, supondo essa última caixa aqui, que é o que me interessa no cálculo, o meu sinal ele vai passar por uma fusão, 2 fusões, 3 fusões aqui na saída do splitter de primeiro nível e mais uma fusão na entrada do splitter de atendimento, o splitter de segundo nível, o splitter da CTO. Então eu tenho 4 fusões até chegar no ponto que eu vou fazer a minha medição. Nas outras caixas aqui, eu também tenho 4. Se você analisar, tudo que eu tenho nessa última caixa que eu estou calculando, eu tenho nas outras também. Eu tenho 4 conectores, eu tenho 4 fusões, eu tenho 2 splitters de 1:8, a diferença delas por enquanto está só na distância, tá? Então nesse ponto aqui, eu tenho 4 fusões por onde o sinal vai chegar até chegar no ponto que eu quero aferir. 4 fusões vezes 0,1 dB por fusão, eu tenho 0,4 dB em atenuação por fusões. Splitters, vamos lá. O meu sinal ele vai passar por 2 splitters de 1:8. Ele vai passar primeiro pelo splitter de 1:8 de primeiro nível e depois ele vai passar pelo splitter de 1:8 de atendimento de segundo nível. Ah, Machados, mas a minha rede ela é 1:4 e 1:16, como que eu faço? Bom, você vai botar a atenuação do splitter de 1:4 no primeiro nível e a atenuação do splitter de 1:16 no segundo nível. É só mudar o valor de atenuação dos splitters. Bom, depois dessa conta toda, eu descobri que a minha rede ela atenua 25,9 dB. Importante, essa é a atenuação da minha rede, que é o somatório de tudo isso aqui. Não é ainda o nível de sinal. Para a gente saber o nível de sinal, agora eu faço a última parte da nossa conta, que é pegar essa informação de mais 5 dBm e subtrair a atenuação da minha rede, que é de 25,9 dB. Moral da história, essa rede aqui balanceada, nessa topologia, com esses splitters, com essa distância, com essas fusões e com essa potência de transmissão, o sinal vai ser de menos
20.9 dB. E é por isso que eu sempre digo que não existe um nível de sinal que vale para todas as redes FTTH. Porque nesse exemplo eu tenho 4 conectores, tenho 4 fusões e tenho 10 km. Talvez na sua rede você tem 6 fusões, você tem 4 conectores, você tem 20 km. Ou você tem 20 fusões, tem 6 conexões e tem 30 km, enfim. Muda muito de rede para rede, por isso que tem que fazer o cálculo de potência. Uma consideração importante. Numa rede balanceada como essa aqui, o nível de sinal de todas as caixas de atendimento, ele é muito parecido, é muito equilibrado. Então eu costumo a calcular o pior caso, que é a pior caixa, que geralmente é a caixa mais distante da rede. E as outras caixas, o nível de sinal vai ser muito parecido, porque na prática vai mudar o quê? Vai mudar a distância, ou seja, vai atenuar 0,25 dB a menos para cada quilômetro, ou seja, o sinal vai ser um pouco melhor nas outras 3 caixas aqui dessa topologia, porém, pode ser que a gente tenha mais fusões, daqui a pouco cabos que fazem mais trocas de cabo, por exemplo, e a gente vai perder um pouquinho a mais e geralmente acaba sendo o mesmo nível de sinal. Então, quer fazer o cálculo na ponta do lápis? Cara, calcula caixa por caixa, é o ideal. Não quer fazer na ponta do lápis? Calcula na última caixa, que é o pior caso, e aí você sabe que as outras 3 caixas, ou as outras 7 caixas, se for um ramal com 8 splitters de atendimento, aí você vai ter um nível de sinal melhor. Só uma consideração importante, tá? Eu estou falando em 3 caixas aqui, porque eu desenhei apenas 3 caixas, mas quando eu tenho essa divisão aqui de 1 para 8, 1 para 8, eu posso ter nesse ramal 8 CTOs de 1 para 8 de atendimento, eu tenho 64 clientes nessa porta aqui, tá? Bom, eu fiz o cálculo manual para você entender a lógica de como faz o cálculo. Mas no nosso dia a dia, a gente tem uma ferramenta muito boa, que são as planilhas, e as planilhas elas servem para nos auxiliar, para a gente ganhar tempo quando a gente vai fazer um certo trabalho de forma repetitiva. Então, o que eu vou compartilhar com você, aqui embaixo desse vídeo, é essa planilha. E essa planilha, qual é a finalidade dela? A finalidade é fazer o cálculo de potência de uma rede balanceada. Ou seja, a gente preenche as informações na planilha de quantos conectores, quantas fusões e qual é a distância, e a planilha faz todo o trabalho de somar esses valores. Assim a gente ganha tempo. Assim você pode fazer o cálculo de todas as caixas do seu projeto para ter o sinal na ponta do lápis. Então vamos lá. A planilha, ela tem as primeiras colunas aqui, que são colunas informativas, não são colunas que a gente vai alterar alguma coisa, que diz qual é a atenuação dos elementos. Depois nós temos as colunas do meio aqui, que são as colunas onde a gente coloca as variáveis do nosso projeto, as informações do nosso projeto. E aí ela tem essas últimas colunas aqui, que é o resultado da nossa conta. Para você calcular, você vai preencher as que estão aqui no meio em amarelo, apenas as que estão em amarelo. Preenchendo aqui, a planilha vai calcular. Então vamos pensar no mesmo cenário que a gente fez manualmente, tá? Vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui, vai ficar melhor para visualizar aí para você. O primeiro campo que eu vou preencher é a potência da minha OLT, que no nosso exemplo aqui era a potência de mais 5 dBm. Legal. Potência da ONU. Olha que legal essa informação aqui. Por que a planilha tem a potência da ONU? Porque a planilha ela vai fazer a conta para nós nos dois sentidos. Aqui na apresentação, eu calculei apenas o nível de sinal que chega em 1490. Só que a ONU ela também envia sinal para a OLT. Eu poderia aqui calcular também o sinal inverso, mas eu vou fazer isso aqui na planilha que é muito mais fácil. Então, eu vou supor aqui que a minha ONU manda a 2,5 dBm positivo. Legal. Distância. A distância é 10 km da caixa que nós calculamos. Quantas conexões eu tenho? Eu tenho 4 conexões naquela topologia. Quantas fusões? 4 fusões naquela topologia. Quais são os splitters? O meu sinal ele passa por um splitter de 1 para 8 e depois passa por outro splitter de 1 para 8. Então aqui na planilha eu vou botar que são 2 splitters de 1 para 8. E uma coisa importante, se o sinal passa por um splitter de 1 para 8 depois de 1 para 8, ou melhor ainda, se o sinal passa por um splitter de 1 para 4 e 1 para 16, ou se passa primeiro 1 para 16 e depois 1 para 4,
ele atenua a mesma coisa, tá? Então aqui na planilha eu botei o número 2 porque o sinal ele passa por 2 splitters de 1 para 8. E olha só que legal. A planilha agora, ela preencheu essas informações aqui. E o mais legal ainda é que pela planilha eu faço uma coisa que manualmente tomaria muito tempo, que é calcular 3 possíveis níveis de sinal da rede. Eu posso calcular o pior caso, que é o pior sinal, que é o sinal mais fraco, é a rede que atenua mais. Eu posso calcular o melhor sinal, que é aquele sinal mais forte, que a rede atenua menos, seria uma utopia conseguir isso. E eu posso calcular também um sinal intermediário com as atenuações médias, que é o que geralmente acontece nas redes FTTH. E eu preparei a planilha para calcular essas 3 situações. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo pior caso, que é esse último aqui. O pior caso, o sinal que a ONU vai receber é um sinal de menos 20.9, que é o cálculo que nós fizemos aqui na nossa topologia. Eu considerei as piores atenuações e o pior sinal é menos 20.9, da mesma forma que deu na planilha, porque são as mesmas informações. E veja bem, pior caso. Por isso que não pode dar menos 22, menos 23, porque o pior caso foi menos 20.9. O melhor caso, que seria o ideal, que seria as menores atenuações possíveis, que é raro conseguir tudo isso, seria um sinal de menos 16.14 lá no ponto que eu estou aferindo com o meu power meter. Olha a diferença, de menos 20.9 para menos 16.14. E o sinal intermediário me diz que o sinal seria de menos 18.42. Ou seja, você calculou, foi lá, construiu a rede e deu menos 19. Poxa, menos 19, legal, cara, ficou no meio do caminho entre o melhor caso e o pior caso. Deu menos 18, pô, legal, ficou melhor do que o sinal médio. Menos 22, opa, ficou pior do que o pior caso. Vai funcionar? Vai, provavelmente vai funcionar, mas tem alguma coisa errada na rede e a gente não sabe por quanto tempo vai funcionar sem dar nenhum tipo de problema. Bom, a planilha, ela calcula o sinal nos 2 sentidos, né? Então aqui na planilha, olha só, se a minha rede vai ter um sinal de menos 20.9 e a minha ONU transmite a 2,5, o sinal que vai retornar para a minha OLT tem que ser algo próximo a menos 24.40. Se um cliente está chegando com menos 20.9, tem que retornar menos 24.4. Se o sinal ficou um sinal médio e está chegando menos 18.42, tem que retornar menos 21.92. Então, olha o nível de detalhe que a gente consegue chegar através de uma planilha. Rápido, simples, fácil da gente entender a lógica e da gente ter a rede na nossa mão. A moral do cálculo de potência, no final das contas, é isso, tá? É a gente ter a rede na mão, a gente saber o que tem na rede, saber qual é o nível de sinal, saber quando está dando algum tipo de problema. Eu conheço vários provedores que me mandam mensagem, volta e meia, Machado, minha rede estava funcionando e do nada parou. Do nada parou não, a rede não para do nada, só quando é rompimento. Quando não é rompimento, a rede para porque tem um monte de ONU com sinal ruim, porque tem equipamento mal configurado, porque tem ONU ruim, ONU Xing Ling mandando lixo para a rede, travando a porta-PON. E tudo isso a gente vai percebendo na rede. A rede vai mandando sinais, entre aspas, assim. A rede vai atenuando um pouquinho mais, vai sofrendo variações. E se a gente monitorar, souber e calcular o nível de sinal, a gente consegue trabalhar de forma proativa. Não esperar a rede parar para correr e resolver o problema. Bom, legal, vamos então para a rede desbalanceada, né? Hoje a gente não tem muito tempo aqui porque tem bastante conteúdo, né? Então vamos pular para a nossa rede desbalanceada. Bom, a rede desbalanceada, quando eu comecei a aprender sobre a rede desbalanceada, eu confesso para você que eu achei que era uma coisa muito complexa, muito difícil de entender. E eu não entendi assim, cara, por que coloca uma rede desbalanceada, então, que é tão difícil de calcular, ao invés de botar uma rede balanceada? E aí, eu entendi que muitos provedores colocam uma rede desbalanceada porque vai usar apenas uma fibra para iluminar um ramal, então vai ter uma economia de fibra.
E por isso, muitos provedores faziam uma rede desbalanceada, não faziam o cálculo de potência, funcionou, está tudo certo, porque o cálculo de potência é muito difícil. E aí eu chego com uma conclusão nisso, que é o seguinte: a maioria dos provedores não sabe o nível de sinal que a rede tem que ter, porque começou no desbalanceado e porque é mais difícil calcular no desbalanceado. E essa é uma história que se repete e eu já ouvi muito isso. E aí, com o passar do tempo, fazendo treinamento, eu comecei a me questionar assim, cara, tem que ter um jeito mais fácil de explicar isso. Tem que ter um jeito fácil para fazer o cálculo de potência. Aí, eu achei uma explicação fácil, é a explicação que eu uso já há anos, tem uma planilha também para te ajudar com isso, e é a explicação que eu vou passar para você também, que é a mesma explicação que eu passo nos meus cursos. No curso de projeto, no curso de certificação de fusão e certificação com o TDR, no curso de construção do Technical IoT que ativa cliente na hora que vai entender o nível de sinal também, que é o seguinte: como que a gente divide o cálculo de potência? Primeiro momento, a gente tem que entender que se eu tenho um ramal como esse que está aparecendo na tela para você aqui, onde eu tenho 4 CTOs para iluminar, esse cascateamento, o objetivo desse cascateamento dos splitters desbalanceados é mandar a mesma intensidade de sinal para cada uma das 4 CTOs. Por quê? Porque se todas as CTOs aqui são CTOs de 1:16, e se todas receberem o mesmo nível de sinal ou um nível de sinal muito parecido, a saída dessas caixas vai ser muito parecido. Então o objetivo final é esse. Porque na prática, não adianta ter uma CTO com menos 16, a outra CTO com menos 22, a outra CTO com menos 19 e a outra CTO com menos 27. E muitas redes desbalanceadas são assim, com um sinal variando muito. E na prática, o ideal mesmo é que a gente não tenha uma variação superior a 3 dB de sinal do mesmo ramal, sendo um ramal desbalanceado. Eu não posso admitir mais do que 3 dB de diferença. Por que 3? Porque 3 é a metade de intensidade de sinal. Simplesmente por isso. Então eu não devo admitir isso, mesmo sendo um ramal desbalanceado. Então o que eu faço aqui para dimensionar esses splitters, né? Eu gosto primeiro de dimensionar eles para depois fazer o cálculo, porque se eu for colocando o splitter e fazendo o teste, eu vou ter que fazer muita conta. Então, primeiro eu faço o seguinte: se eu tenho 4 CTOs de 1:16 e eu tenho uma certa intensidade de sinal, vou chamar de 100%, eu tenho 100% de sinal e eu preciso entregar sinal para 4 CTOs, tá fácil, eu tenho que mandar 25% de luz para cada uma dessas CTOs. Então, meu primeiro splitter desbalanceado, ele vai ser um splitter 2575, onde a saída de 25% vai iluminar a primeira caixa desse ramal aqui, que são 4 de 1:16, e a saída de 75 vai mandar sinal para a próxima caixa, para a caixa seguinte. Legal. Na caixa seguinte, qual o raciocínio que eu tenho que ter aqui? Agora, eu estou recebendo uma certa intensidade de sinal, que eu não sei quanto é e agora também eu nem quero saber, mas que eu vou dividir esse sinal para 3 caixas, porque eu tenho mais 3 caixas para iluminar. Então, se eu pegar 100% e dividir por 3, eu vou ter 33,3333% para cada uma das caixas. E aí, agora eu tenho que decidir se eu vou usar um splitter 3070 ou se eu vou usar um splitter 3070 ou 3565. Bom, nesse caso aqui eu coloquei na minha topologia um splitter 3070, onde 30% vai iluminar essa caixa e 70% vai para a caixa seguinte. Se você fizer isso e depois no cálculo de potência você viu que não ficou legal o sinal da segunda caixa, que deveria ter ficado um pouquinho mais forte, você pode vir aqui e alterar para um 3565, por exemplo. Mas, por hora, eu vou deixar como 3070. Bom, vamos então para o nosso último splitter desbalanceado, onde eu tenho as últimas 2 CTOs para fazer o atendimento. Geralmente, quando eu faço algum projeto com um ramal desbalanceado, a última caixa eu costumo colocar um splitter balanceado 50-50. Por quê? Porque entre a terceira e a quarta caixa, geralmente é a mesma distância, a mesma distribuição, as duas estão perto, então não faz sentido mandar sinal mais para uma do que para outra. Geralmente nos meus projetos eu uso o último splitter como 50-50, mas não é uma regra. Tem que fazer a continha para ver se vai ficar legal aí no seu projeto também. Então nesse caso aqui, o que eu dimensionei? Eu dimensionei os meus desbalanceados
que vão ser 25,75, 30,70, 50,50. E agora eu começo a fazer o cálculo de potência. E para fazer o cálculo de potência, agora eu tenho que complementar esse desenho com os outros elementos que geram atenuação, que são os conectores, é a distância, são as fusões, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu também na rede balanceada. São as mesmas coisas da rede balanceada. O que mudou foram só os splitters. A diferença é o seguinte: no ramal balanceado, eu costumo calcular o pior caso, a caixa mais distante, porque é tudo muito parecido. Já no ramal desbalanceado, a gente tem muita variação de caixa para caixa. Então, no cálculo de potência de uma rede desbalanceada, sinto muito, mas você vai ter que calcular cada uma das caixas. Agora a gente vai fazer esse processo aqui caixa por caixa para você entender a lógica e depois eu vou te mostrar na planilha e aí depois você pode baixar a planilha e utilizar a planilha também. Bom, vamos então para a nossa topologia, tá? A minha topologia agora é o seguinte: primeira caixa. Na primeira caixa eu tenho 500 metros de distância entre a minha porta PON e essa caixa onde eu tenho os splitters e eu tenho lá 1, 2, 3, 4 conexões e tenho mais 3 fusões na nossa rede aqui. Potência de transmissão, mais 5 dBm. Atenuação da minha rede, eu vou fazer o somatório agora. Ou seja, eu tenho 500 metros, né, o meio quilômetro, 0,25 por quilômetro. Eu tenho 0,125 dB por distância. Eu tenho 4 conectores, então são 2 dB de atenuação por conectores. Eu tenho 3 fusões nessa topologia aqui, então é 0,3 dB em fusões. Eu tenho um splitter 2575 e a saída de 25 por onde vai chegar o sinal na CTO, ele atenua 6,95 dB. E eu tenho meu splitter de 1 para 16 que atenua 13,7 dB. Moral da história: para a primeira caixa, onde o sinal passa por aqui até chegar no ponto onde eu vou aferir, eu tenho 5 dBm de potência de transmissão, eu vou fazer a continha de mais 5 menos 23,075 e o meu nível de sinal é de menos 18,07,08 dBm para a primeira caixa, passando por esses pontos aqui. Legal! Vamos para a segunda caixa. Na segunda caixa, o caminho que o sinal vai percorrer é um pouquinho maior para chegar nela. Então a gente vai ter mais elementos aqui. Em especial, vai aumentar a distância, vão ter 2 splitters desbalanceados e vai aumentar também a quantidade de fusões. Tá? Divido minha conta em 3 momentos. Primeiro momento, potência de transmissão. Segundo momento, quais são as minhas atenuações da rede. Agora eu tenho 1 km, eu tenho 500 metros mais 500 metros por onde o sinal vai passar, vezes 0,25, 0,25 dB em distância. 4 conectores, meio dB por 4 conexões, meio dB para cada conexão, 2 dB. 5 fusões, 0,1 por fusão, 0,5. E agora o sinal passa por 2 desbalanceados. A saída de 75% do primeiro splitter desbalanceado, ela vai atenuar 1,7. E a saída de 30% do segundo desbalanceado vai atenuar 6 dB. Total aqui seria os 7,7 dB. E eu tenho mais os 13,7 do meu splitter balanceado da CTO de 1 para 16, tendo uma atenuação total de 24,15 dB. Sinal da caixa, mais 5 menos 24,15 menos 19,15 dBm. Esse é o sinal da nossa segunda caixa. Vamos para a terceira caixa. Na terceira caixa, aumentaram os nossos elementos, os nossos eventos aqui que causam atenuação e a nossa conta vai ficar um pouquinho maior ainda. Tá? Nós temos agora 1,25, 1,5, 1,5 km de distância. São 3 lances aqui de 500 metros. Total 0,37 dB por distância. 4 conexões, 2 dB. 7 fusões, 0,7 dB em fusões. E agora a sequência dos splitters, que é 75 o primeiro, 70 o segundo e 50 o terceiro. 1,7, 1,9 e 3,7. O splitter de 1 para 16, 13,7 e tudo isso atenua 24,07 dB. Sinal da terceira caixa,
mais 5 menos 24,07, menos 19,07 dBm. Aqui uma curiosidade interessante, tá? Da terceira para a última caixa, a gente tem pouca variação, tá? Olha a topologia aqui, ó, o sinal passa por esse caminho, o último splitter que ele passa é um splitter de 50, que a outra saída também é 50. O que vai mudar é que a gente tem um lance maior, a gente tem mais 500 metros aqui de distância e a gente tem uma fusão a mais. Então o cálculo da penúltima caixa para a última, ele é muito parecido. O que muda é a distância e a fusão, geralmente. Nesse caso aqui é isso. Então a potência da minha quarta caixa vai ser o mais 5, menos 24,30, que é o somatório de todas as atenuações, sinal da última caixa, menos 19,30. Moral da história, primeira caixa, menos 18,07, segunda, menos 19,15, terceira, menos 19,07 e a quarta, menos 19,30. Eu tenho aqui 1 dB, eu vou arredondar para 1 dB de diferença entre o melhor sinal e o pior sinal desse ramal. Por quê? Porque eu equilibrei os splitters desbalanceados e aí eu consegui ter um nível de sinal muito padrão, digamos assim. Os técnicos gostam de usar essa palavra, né? Instalação padrão, nível de sinal padrão, legal, mas qual é o padrão? Quando você tem a conta, você sabe qual é o padrão. O padrão aqui é menos 18, menos 19 dB nessas caixas desse ramal aqui. Legal. Vamos ver isso na planilha? Dá trabalho ter que ver isso sempre na mão, né? Não é todo mundo que faz o cálculo de potência sempre na mão. E aí eu vou te mostrar na planilha como que a gente faz esse cálculo de potência na planilha. A planilha do cálculo desbalanceado ela é um pouquinho diferente do que a outra. Aqui ela já tem o desenho do ramal. Eu já preparei ela com até 16 caixas. Então, se você tem 4 caixas, você vai utilizar até a coluna K, por exemplo. Se você tem 8 caixas, você vai usar um pouquinho mais até a coluna S e assim você vai usando a planilha. As colunas adiante que você não usa, você pode simplesmente ignorar. Uma informação importante. Essa planilha, ela possui uma senha bloqueando as funções dela. Não porque é um segredo de estado, eu te mostrei aqui como que você faz o cálculo, mas sim para preservar a fórmula, para ninguém alterar a fórmula sem querer e prejudicar o cálculo. E para fazer o cálculo, você não precisa desbloquear ela, é só preencher os campos que estão em amarelo, assim como a gente fez na planilha com o cálculo balanceado. É só mudar os campos que estão em amarelo que está tudo certo, ela vai fazer a conta. Outra informação importante, eu usei algumas fórmulas aqui que elas estão disponíveis a partir do Office versão 2010. Ou seja, se você usar o Office 2007, 2005, 2006, alguma coisa assim, não vai funcionar essa planilha porque não tem essas funções. Se você usar um outro software que não é o Office, não é o Excel do Office, BR Office, LibreOffice, enfim, esses outros aplicativos, também não vai funcionar porque são fórmulas que estão presentes no Office a partir de 2010. Bom, vamos lá. Como que eu preencho aqui, tá? Primeira informação está aqui, potência de transmissão. Qual é a potência de transmissão do meu laser da minha porta PON? 5. A gente fez a conta lá manualmente e a gente colocou o valor de 5. Beleza. Vamos fazer a conta para a primeira caixa. Para calcular na primeira caixa, vamos levar em consideração apenas essas duas colunas aqui, a coluna D e a coluna E. E aí eu vou preencher aqui embaixo os campos em amarelo. O primeiro campo é a distância em metros. Qual é a distância em metros da minha porta PON até essa caixa? 500 metros. Beleza. Qual é o meu splitter de primeiro nível, meu splitter hub? Agora eu vou selecionar. O meu primeiro é um 2575. Foi esse que nós colocamos na tela que a gente calculou agora há pouco. Qual é o splitter de atendimento ao cliente? O splitter de atendimento é o splitter de 1:16. Quantas fusões eu tenho do DIO até a CTO? Bom, a gente viu lá na primeira caixa, deixa eu voltar aqui, a gente viu que para a primeira caixa a gente tem uma fusão que seria dentro do DIO, provavelmente, nós temos uma fusão que seria já na chegada dessa caixa e nós temos mais uma fusão entre o splitter desbalanceado, o primeiro splitter desbalanceado e a primeira CTO. Então eu tenho 1, 2, 3. Para
segunda caixa, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para a terceira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, está sempre aumentando de 2 em 2. Então, na primeira, eu tenho 3. Quantas conexões eu tenho? 4 conectores. Está aqui. Qual o nível de sinal da primeira caixa? Menos 18,08, que foi o que nós calculamos também manualmente. Vamos para a segunda caixa. Entre a primeira e a segunda caixa, eu tenho mais 500 metros de distância. 500 metros de distância. O meu próximo splitter, ele é um splitter 3070. E o meu splitter de atendimento é 1:16. Agora eu tenho 5 fusões e eu tenho os mesmos 4 conectores. Sinal da segunda caixa, menos 19,15. Vamos para a terceira caixa. Terceira caixa eu tenho 500 metros de novo. O meu splitter agora, na verdade, ele é um splitter balanceado 50-50. O meu splitter de atendimento, ele é o splitter de 1:16. Eu tenho 7 fusões, 4 conectores, 19,08. Última caixa, 500 metros de fibra. Não tenho splitter desbalanceado agora, porque já é direto o meu splitter de atendimento, então eu vou deixar aqui em ausente esse campo aqui, para a planilha não fazer o cálculo levando em consideração mais alguma atenuação. 8 fusões, 4 conectores, sinal da última caixa 19,30. Menos 18,08, 19,15, 19,08 e 19,30. Batendo com o que a gente calculou manualmente aqui. Por que está batendo essa informação? Por 2 motivos óbvios. Primeiro, porque eu usei os mesmos valores de referência, que são os valores que está para você fazer o download aqui nesse vídeo também da colinha da Fiber School. Quando terminar essa aula, para quem está ao vivo, volta aqui, porque vai ter esse material para fazer download. E são os valores que eu usei tanto na apresentação aqui, quando fiz a conta item por item, quanto na planilha também do cálculo desbalanceado. Olha só, vamos supor que nessa conta aqui, de repente você decidiu colocar lá na terceira caixa, lembra que eu coloquei um splitter 3070? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Nessa caixa aqui eu botei um 3070. Vamos supor que você tivesse colocado um 3575. O que ia acontecer na nossa rede? E o legal da planilha é isso, fica fácil de simular situações, tá? Então vamos supor que esse splitter aqui, ao invés de 3070, ele é um 3565. E vamos supor que no último, ao invés de 50-50, ele é um splitter aqui, 45-55. Olha só, o nível de sinal da segunda caixa melhorou. Era menos 19 alguma coisinha, foi para menos 18,5. Legal. Só que se o nível de sinal da segunda caixa melhorou, significa que o da terceira e da quarta piorou um pouquinho, vai ter uma atenuação a mais. A terceira caixa agora foi para menos 19,93, ou seja, quase 20. E a última ficou com menos 19,15. Ou seja, a minha diferença de nível de sinal quase deu 2 dB. Eu tenho aqui 18,08 e eu tenho 19,93. Eu tenho praticamente 2 dB de diferença de nível de sinal. Ah, vamos supor que alguém disse para você que o primeiro splitter tem que usar um splitter 2080. Olha só o que aconteceu na nossa rede. Eu tenho menos 19,03, menos 18,20, 19,63 e 18,85. Mudou tudo. Mudou tudo. Então é muito importante você fazer o cálculo para você equilibrar o nível de sinal. E ir jogando os splitters para que você tenha o nível de sinal mais equilibrado possível. Nunca, jamais passando de 3 dB como uma dica, como uma boa prática, digamos assim. Não que isso esteja escrito em norma em algum lugar que todo mundo tem que respeitar isso. Não é isso. Mas é que 3 dB é muito e a gente não precisa ter essa diferença na nossa rede. Então, usa a planilha para fazer essas alterações. Se você já tem uma rede desbalanceada, nunca fez o cálculo de potência, tá aí, baixa a planilha, coloca na planilha o que está instalado na sua rede e vê se está batendo com o que está lá na prática na sua rede. Se tiver ok na primeira caixa, na segunda caixa, legal, tá tudo certo. Se a terceira e a quarta caixa não estiverem ok, significa que você tem algum probleminha entre a segunda e a terceira caixa. E o cálculo de potência serve para você justamente enxergar isso, para ficar mais fácil na hora que você vai fazer o diagnóstico, de você identificar CA
e onde há um possível problema. Galera, o cálculo que eu queria passar é esse, né? Os dois cálculos que eu trouxe para a nossa aula são esses aqui. Lembrando que essa é a aula número 42, ela está disponível para quem está ao vivo participando comigo agora, mas ela fica apenas por 24 horas no YouTube, depois sai fora do YouTube e apenas quem é aluno do Projeto CFTTH 3.0 ou de algum centro de capacitação da Fabri School, de algum provedor de internet, consegue assistir essa aula e as outras 41 aulas que já aconteceram. Vamos dar uma olhadinha no chat agora, galera. Para quem está ao vivo, durante a aula não consigo prestar atenção no chat aqui, porque daqui a pouco eu deixo de passar alguma parte do conteúdo. Eu prefiro focar no conteúdo aqui para ter certeza que eu vou passar tudo que eu preparei. E daí no finalzinho a gente sempre bate esse papo aqui pelo chat, tá? Então agora é aquela hora de você colocar aquela pergunta cabeluda no chat aqui, aquela dúvida que ninguém nunca respondeu ou que você ainda não encontrou a resposta, coloca aí, vamos tentar responder ela para você. Já tem algumas perguntas aqui, eu vou lendo elas, as últimas que estão aparecendo aqui, tá? O Gustavo perguntou se eu tenho algum exemplo com mais que 4 conexões. Gustavo, pode ter mais do que 4 conexões? Sim, tá? Vamos supor que você tem uma rede balanceado e lá na CTO, a entrada da CTO também tem conexão. Ou seja, aí você tem um exemplo com 5 conexões. Vamos supor que você tem os splitters de primeiro nível também com conexão. Então, você pode ter aí mais 2 conexões no seu circuito, digamos assim. Quanto menos conexões você tiver, melhor, porque a conexão ela é um evento que gera reflexo de sinal. Por natureza, gera uma certa intensidade de reflexo de sinal, além da atenuação. Então, quanto mais fusões tiver na sua rede, melhor. Se você puder ter só 4 conexões, melhor ainda, tá? Mas se tiver mais do que isso, não tem problema, basta cuidar, basta calcular, basta levar isso em consideração na hora que você vai fazer o projeto, tá? Gelsimar colocou o seguinte: estou com um problema dando menos 28. Bom, eu recebo essa pergunta seguido mesmo. Machado, eu estou com um problema, meu sinal está tanto. E a primeira pergunta que eu faço é: deveria ser quanto? É a mesma coisa que eu falar: tô meio gordinho, estou me sentindo gordinho, tá? Mas quanto deveria estar pesando? Essa é a referência. Então, o ponto de partida é, cara, qual deveria ser o nível de sinal? Faz a conta. Deveria dar menos 20 dBm. Legal. É desbalanceado? É desbalanceado. Vai para a planilha. Legal. Menos 20. Deveria dar na primeira caixa? Ok. Na segunda? Ok. Na terceira? Opa! A terceira já deu menos 26. A quarta já deu menos 27. A oitava já deu menos 28, por exemplo. Então, você já conseguiu ter uma coisinha para você ter os seus primeiros palpites, para você fazer os seus primeiros testes, que é avaliar entre a segunda e a terceira caixa, por exemplo. Então a minha dica é essa: primeiro, conta. Depois, você vai verificar conforme a conta aquilo que trouxe de resultado para você. Mas eu tenho algumas outras dicas também que eu já vi muita gente fazer errado. Primeira, a saída de um SFP-PON, ela sempre é azul, sempre é UPC, SPC, o polimento do conector dele. Então eu já vi muito provedor colocar o conector APC no SFP da porta PON. Só nessa brincadeira você pode perder de 3 a 4 dB, e você já aprendeu quanto que é 3 dB. É simplesmente a metade do nível de sinal. Então confere o cordão de saída da sua LT se ele é UPC no SFP. A outra ponta dele que você vai plugar no DIO depende do conector que você tem no DIO. Se for verde APC, bota um APC. Se for verde e você botou um conector azul, vai perder 3 dB ali também. Então eu já vi acontecer isso. De bobeira o provedor perder 6 dB porque botou um cordão totalmente errado na saída. Então uma dica é, dá uma verificada no cordão. O cordão está certo? Cara, faz uma limpeza no cordão. Bota um outro cordão novo, porque você pode perder sinal de arrancada, tá? E eu sugiro fazer isso antes de baixar a caixa na rua para dar uma conferida, tá? Vamos lá, aqui, ó. O Manuel colocou o seguinte, ó: interessante a terceira caixa dar uma atenuação menor do que a segunda CTO.
Sim, Manuel, é interessante e isso acontece conforme os splitters desbalanceados que a gente coloca. Inclusive, eu não vou ensinar isso nessa aula, porque aí vai muito mais longe o assunto. Eu já ensinei em outras aulas, eu ensino no curso também, mas é que a gente pode fazer um ramal desbalanceado usando CTOs diferentes. Eu posso ter CTO de 1 para 4, 1 para 16, 1 para 8 no mesmo ramal desbalanceado e eu posso ter um nível de sinal equilibrado, ter o mesmo nível de sinal em todas as CTOs. Quer ver? Vamos jogar na planilha aqui isso aqui, tá? Vamos brincar um pouquinho na planilha, tá? Primeira caixa, vamos voltar para o nosso 2575 aqui. Tá, 2575 eu tenho sinal de menos 18. Vamos supor que a minha segunda caixa eu tenho uma CTO de 1 para 8. E se eu manter aquele meu splitter inicial de 3070, eu teria um sinal de menos 16 dBm. Pô, mas eu quero equilibrar o sinal. Então eu não quero 16. Vamos mexer nisso aqui. Lá no splitter 3070, vamos botar um 2575. Ó, virou 16.9. Vamos botar um 2080. Virou 18, 17.85. Vamos botar um 1585. Menos 19.55. Ou seja, se eu quero equilibrar com menos 18, vamos botar um 2080 aqui. 2080, primeira caixa menos 18, segunda caixa menos 17.85. Legal. Vamos para a terceira caixa. Vamos supor que na terceira caixa, para complicar a nossa conta, eu tenho splitter de 1 para 4. 1 para 4, se eu mantiver o splitter 4555, ele me dá um sinal de menos 12,5. Cara, eu não quero sinal de menos 12,5. Por quê? Porque eu quero deixar mais sinal para as caixas que estão para frente, tá? Então eu posso vir aqui no meu splitter desbalanceado e colocar um splitter 1585. Olha só, 1585 deu um sinal de menos 17.88, ou seja, está equilibrado com as outras. Vamos para a quarta caixa. Quarta caixa, vamos supor que eu quero de novo um splitter de 1 para 16. Legal. Se eu colocar um splitter de 1 para 16 e é o último, eu vou ter um sinal de menos 16.10 dBm. Ah não, mas eu quero botar uma quinta caixa de 1 para 16 também, que está mais 500 metros de distância. Então eu vou botar, por exemplo, um splitter 50-50, porque são duas caixas iguais. 50-50. Eu tenho menos 19 aqui, eu tenho menos 17, eu esqueci de botar fusões. Vou botar mais uma fusão aqui, 9 fusões, 4 conectores. Eu tenho menos 19.80 e menos 20. Ou seja, olha o ramal que eu fiz aqui. Eu fiz um ramal com a primeira CTO de 1 para 16, o segundo de 1 para 8, a terceira de 1 para 4, o quarto e o quinto de 1 para 16, e o nível de sinal está tendo uma variação de 2 dB e alguma coisinha aqui. Se eu quiser melhorar isso, vou mexendo nos splitters desbalanceados e vou melhorando essa diferença do nível de sinal. Mas, moral da história, eu consigo ter um nível de sinal equilibrado no meu ramal. Tá? Eu consigo. E olha só que louco isso. Isso eu acho muito louco mesmo. Muitos provedores procuram uma receitinha. Usa o splitter 1090, usa o 1585, usa o... ao contrário, 1090, 1585, 2080, 3070, muitos procuram essa resposta pronta, da sequência que tem que usar. Só que isso não existe, você tem que fazer a conta. E quando você faz a conta de uma rede maluca como essa que eu acabei de fazer aqui com CTOs diferentes, não existe uma regra do splitter sempre crescente ou decrescente. Eu usei um 2575, 1585, 1090 e depois um 5050. Não tem lógica nisso. Legal, né? Coisas que são possíveis de fazer facilmente pela planilha, tá bom? O que mais temos aqui? Onde baixa a planilha? Daqui a pouquinho, quando a aula acabar, volta aqui, dá um F5, vai estar à disposição para download, tá? Eu sempre compartilho no final para evitar que a galera baixa, fica brincando, tenha dúvida da planilha, mas nem assistiu a aula, tá? Manda um salve para MKM Internet. Salve, Matheus! O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? Tenho que saber a potência que sai da OLT do laser para splitter diagonal mais ciclo. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu tenho que saber a potência que sai da OLT, tá? Para me tirar o, digamos, mais 5 da OLT. Desculpa, amigo, eu não entendi a tua pergunta, tá, Antônio? Mas assim,
Se a pergunta for, eu tenho que saber o nível de potência para fazer o cálculo? Sim, tem que saber o nível de potência para fazer o cálculo. Como que eu sei o nível de potência? Você pode pegar um power meter, ligar na porta POM, colocar em 1490 e verificar qual que é a potência que está enviando. Você pode, como uma outra alternativa, acessar o OLT e olhar lá nas configurações da OLT. A maioria das OLTs dizem qual que é a potência de transmissão de cada um dos lasers, tá? Olha só. Eu moro em Portugal, mas no Brasil e no futuro próximo vai ser liberado o ONU até de 10 GB. Amigo, ONUs de 10 GB, tá? As redes XGS-PON e XG-PON aqui no Brasil, elas já são realidade para alguns provedores. Já está acontecendo isso. Os provedores migrarem não, mas de colocar o XGS, o XGS-PON em paralelo com o GPON, porque são comprimentos de onda diferentes, então a gente pode botar as duas redes em paralelo e nelas a gente tem algumas ONUs que são GPON tradicional e outras ONUs que são PON de 10 GB. Isso já está acontecendo, mas é algo muito recente, são poucos provedores que estão com isso em operação, funcionando, e quando os provedores fazem isso aqui no Brasil, não é para atender a grande massa de clientes de internet residencial. Por quê? Por causa do preço da ONU. Então os provedores que estão fazendo isso, eles estão conseguindo colocar os planos maiores já em 10 GB, já entregando mais banda. Ou seja, aquele cliente que paga mais, que você pode colocar uma ONU que vai custar os seus 800, 900 reais, R$1.000 e não uma ONU de R$159 como uma ONU EPON ou uma ONU GPON. Tá? Então é o momento que a gente vive aqui hoje, né? Brasil. Tá? Galera, vou pegar a última aqui, ó. Robson, muito boa, Robson, pergunta, ó. Na verdade não tem pergunta boa e pergunta ruim, mas eu gostei dessa pergunta, tá? Qual equipamento eu preciso comprar para identificar as splitagens da minha rede? Existe apenas um equipamento que vai identificar as possíveis splitagens da rede, que é um OTDR que tenha multipulso e que seja preparado para uma rede PON. Quando você tem um OTDR que tenha multipulso, a maioria tem a função de diagrama de blocos que você roda lá um teste de forma automática da CTO sentido OLT e o OTDR ele monta qual é a sequência de splitters que ele encontrou. Então ele vai mostrar os conectores, ele vai mostrar as fusões, ele vai mostrar a distância, ele vai mostrar os splitters também que ele encontrou. Só que tem que ter um cuidado aí que é o seguinte. Vamos supor que você tem um splitter de 1:2 que deveria atenuar 3.7 e na verdade ele está atenuando 7. Se isso acontecer, o que acontece? O OTDR, quando ele enxergar uma atenuação de 7 dB, que não é um reflexo de sinal, ele vai pensar que é um splitter. Só que ele vai ver esse valor de 7 dB de atenuação e ele vai olhar a tabelinha dele. 7 deve ser um splitter de 1:8. E ele vai te dizer que é um splitter de 1:8, quando na verdade seria um splitter, por exemplo, de 1.2 que deveria atenuar 3.7 dB. Ou seja, o OTDR ele auxilia sim para a gente identificar o que tem na rede. Só que se alguma coisa estiver errado de atenuação, isso pode gerar uma confusão nele e aí vai gerar confusão para você também. Então, por mais que o OTDR identifique, o legal é que você tenha uma ideia do que de fato tem ali para confrontar essas informações, tá? Então, tem que ser um OTDR, tem que ser um OTDR para PON. O ideal é que ele tenha multipulso, o ideal é que ele tenha diagrama de blocos, porque fica mais fácil de você interpretar. Só galera, você se confunde, né? Poxa, vai comprar um OTDR e é caro. Vou comprar um caro ou vou comprar um mini OTDR barato? Só que você tem que entender o seguinte, esse OTDR caro, ele é mais fácil de operar. O OTDR barato, ele é mais difícil de operar. O OTDR barato você tem que estudar mais para entender como fazer a leitura dos testes. O OTDR mais caro, ele vai te entregar tudo de bandeja, tudo muito mais fácil. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Beleza? Galera, obrigado a todo mundo que participou ao vivo aqui, como sempre. É um prazer fazer uma aula como essa, compartilhar um pouquinho de conhecimento, ao mesmo tempo que a gente prepara uma aula para compartilhar um pouco do que a gente sabe. A gente aprende também a cada aula que a gente roda por aqui. Eu agradeço a participação de você que esteve aqui ao vivo, que tirou dúvidas. E eu te aguardo na semana que vem, a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula, a gente vai falar
sobre 4 tipos de projetos na hora de construir uma rede FTTH. Eu vou falar sobre os tipos de projeto, o que tem que ter em cada um desses tipos, qual que é o objetivo deles e tudo mais. Então, te aguardo na nossa próxima aula semana que vem.